Bom dia, manhã de 6 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 918. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus 22, verso 39. Lemos: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Será que aqui Jesus ensina o amor a nós mesmos? Vamos à solução dessa dificuldade. Mateus 22, 39 contém a citação de Cristo de Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguns concluem daí que Jesus ensinou o amar ou o amor a nós mesmos, pois ninguém pode amar direito o seu próximo se não gostar de si próprio também. Pode haver até uma certa verdade nisso, mas essa interpretação envolve uma compreensão um tanto diferente da palavra amar, diferente de uma percepção qualquer. É certo que o segundo grande mandamento envolve o adequado respeito e aceitação e consideração no trato do próximo. No entanto, parece-nos que é errado e muito perigoso afirmar que a Bíblia nos ensina o amor a nós mesmos. É interessante que só existe uma passagem nas Escrituras que nos fala do amor de si mesmo, que é 2 Timóteo 3, verso 1 a 3. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, no grego, philautoi, ou amantes de si mesmo, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. É interessante analisar as categorias de fraqueza de caráter e perversões pecaminosas que esse termo philautoi aparece. Devemos notar com o máximo cuidado que o termo egoístas aparece ao lado de desafeiçoado, astargoi, pessoas a quem falta afeição natural para com a sua própria carne e sangue. Inimigos do bem, e antes amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Está inteiramente fora de dúvida que o termo egoístas ou amante de si mesmos diz respeito a uma fraqueza de caráter, uma face sinistra do pecado. Por essa razão, há pouca justificativa para um ministro ou conselheiro cristão referir-se o amor a si mesmo como aprovação. Será que seremos justificados em louvar aquilo que as Escrituras condenam? Dificilmente. Antes, por causa do engano e da perversidade do coração humano, conforme Jeremias 17, 9, faríamos bem em assimilar o ensino das Escrituras em vez de crer numa falácia derivada de uma distorção sofista de termos. O primeiro apelo ao amor egoísta ocorre em Gênesis 3, verso 4 e 5, em que a serpente aparece como amiga e conselheira do ser humano. É certo que não morrereis, a despeito do que Deus teria dito, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus ou deuses, sereis conhecedores do bem e do mal. Ao dizer essas coisas,
Satanás mexeu em uma forte percepção de amor egoísta da parte de Eva, e ela sentiu-se atraída a comer o fruto proibido. A partir desse momento, o diabo tem apelado insistentemente ao amor egoísta, ou seja, a si mesmo, ao tentar o ser humano decaído. A influência do amor a si mesmo e da vontade própria tem levado a humanidade para longe da vontade de Deus e para dentro da vergonhosa escravidão do mal. Egoísmo é o nome de uma doença da alma, por isso não pode ser remédio certo para a cura do pecado. Então, de que forma entenderemos: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Devemos observar que a palavra ordena exatamente o contrário do egoísmo, visto que está dito o amor a si mesmo em vez de ao próximo. Esse segundo mandamento ordena que façamos o contrário. Devemos colocar os direitos, as necessidades dos outros no mesmo nível dos nossos. Portanto, o conceito do amor ao próximo é a negação e rejeição do amor egoísta, visto que esse amor é apenas preferência por nós mesmos. A mesma ideia é enfatizada com clareza por Cristo e ensinar a sua regra áurea em Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Devemos tratar as pessoas com a mesma consideração e amor que gostaríamos de receber das mesmas. Temos aqui, portanto, de novo, a antítese do egoísmo. Quando os primeiros cristãos da igreja em Jerusalém vendiam suas propriedades e davam dinheiro para ser distribuído entre os mais pobres, segundo as suas necessidades, havia aí demonstração de amor a todos igualmente. Ali estava uma manifestação de altruísmo e não de egoísmo. Essa teria determinado que cada um retivesse sua propriedade para sua própria vantagem, para usufruto pessoal. A humanidade decaída já conhece esse tipo de atitude e não precisa de alguma exortação ou encorajamento da parte de conselheiros profissionais, sejam eles cristãos ou não, no sentido de incrementar o amor a nós mesmos. O que verdadeiramente deveria ser a preocupação do conselheiro cristão é a tendência para baixa autoestima, ou ainda a total autorrejeição, que com frequência se encontram nas pessoas emocionalmente perturbadas. Quase sempre elas se desapontaram na vã tentativa de atingir seus objetivos pessoais e condenam-se pelo fracasso por causa do sentimento de orgulho ferido, ou foram tão rejeitadas e desprezadas pelos outros que acabam odiando-se. O psicólogo procura atacar esse autodesprezo ou autorrejeição com a introdução de um conceito totalmente diferente que a pessoa deve fazer de si própria, o que está certo, sem dúvida. Entretanto, o remédio não está em fazer ressurgir o mesmo vício que talvez tenha contribuído para a queda desses indivíduos. E isso é importantíssimo. O amor a si próprio não é a solução. O certo é o amor a Cristo e o que procede dele. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. O fato de que o Filho de Deus me amou tanto e morreu por mim confere meu privilégio
da glória maior do que aquilo que o egoísta, amante de si mesmo, pode perseguir e obter para si mesmo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, em amor, e nos predestinou para ele. Efésios 1, verso 3 e 4. Se Deus nos amou, livre-nos, derramou sobre nós sua bênção e reservou para nós um lugar na glória dos céus, tudo isso por causa de sua graça. Jamais devido a algum mérito ou bondade que houvesse em nós, como podemos condenar, rejeitar e desprezar a nós mesmos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pergunta Paulo em Romanos 8:33. Se absolutamente ninguém no céu, na terra, nem no inferno pode lançar uma acusação contra os que foram justificados pelo sangue de Cristo, tampouco nós podemos desprezar-nos ou odiar-nos, pois seria a mesma coisa de rejeitar o julgamento do amor que o próprio Deus nos concedeu a nós pela fé que estamos em Cristo, o amado Filho de Deus. O desprezo e o ódio a si mesmo se desfazem de tudo pelo poderoso amor de Deus que o Senhor derramou sobre nós. Ele nos chamou com uma santa vocação elevada e convocou-nos para sermos embaixadores das cortes celestiais. Fomos comissionados para pregar a Cristo e a reconciliação com Deus por meio da obra expiatória do Senhor, 2 Coríntios 5, 19 e 20. Ele consagrou nossos corpos para que viessem a ser templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19. Que melhor, dignamente, maior glória seria possível ao homem. Devo em todos os momentos, em todas as horas e em todos os dias, apresentar meu corpo como sacrifício vivo diante de Deus no altar de devoção, e preciso clamar constantemente a Deus para que Ele me capacite a cumprir minha mordomia total, de modo apropriado. Jamais desprezarei, portanto, a mim mesmo e rejeitarei minha própria pessoa, porque verdadeiramente confio no que Deus disse a meu respeito em sua palavra. Essa autoconfiança e essa autoestima derivam de Jesus pela fé e ergue-me a alturas imensuráveis acima do egoísmo. Não estou perdido no amor de Cristo, mas nele eu me encontro de novo. Bom, espero que você tenha entendido que amar o próximo como a si mesmo não significa ser egoísta, amar a si mesmo. Muito pelo contrário, que nós abramos mão do amor ao próprio e amemos o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer aquilo para o próximo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Muito bem, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, coloque o sinal de joinha, faça um comentário. Tudo isso ajuda o algoritmo a entender que o nosso material aqui é relevante. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.